Vamos lá, então. Aula 22 e 23, estática do corpo extenso. Estática do corpo extenso. O que vai acontecer nessas aulas de estática do corpo extenso? O que é um corpo extenso? O corpo extenso são aqueles corpos, então, que as dimensões dele são da mesma ordem da distância que ele percorre durante o movimento. Mas, para a gente aqui, eu não posso esquecer, quando a gente discutiu isso lá nos conceitos básicos da cinemática, eu coloquei uma observação para vocês. Qualquer corpo em rotação, qualquer corpo girando em torno do seu próprio eixo, é considerado um corpo extenso. Então, o Gabriel me perguntou anteriormente, agora que a gente vai fazer o negócio da parte rotacional, é agora que a gente vai discutir a questão aí da parte rotacional. Eu quase derrubei a mesa digital. Então, o que vai acontecer? Tem um conceito, antes até de falar do equilíbrio do corpo extenso, a gente vai começar com uma outra situação, que é chamado o momento angular ou torque. Momento angular ou torque. É a mesma, são nomes diferentes para a mesma grandeza aí. O que vem a ser o momento angular ou o torque? A gente vai chamar essa grandeza aqui de M maiúsculo. Em alguns livros eles vão chamar de tal, mas aí tanto faz, só não troque por F. Né? Na faculdade eu fui fazer um exercício, troquei o torque, quis colocar tal, coloquei F. E aí expliquei um teorema certo, mas com a letra errada, logo o exercício ficou errado e eu perdi ponto por isso. E tive que ralar depois uma outra avaliação lá para recuperar a nota perdida. Mas é o seguinte, quando eu tenho uma alavanca, o que seria basicamente aí uma alavanca? Uma haste, um cabo, alguma coisa que vai rotacionar, que vai girar. Então eu tenho aqui um ponto de apoio. Você já ouviu aquela frase do Arquimedes? Me deu uma alavanca e eu erguerei o mundo? Com uma alavanca e um ponto de apoio, eu serei capaz de levantar o mundo? Todo mundo já assistiu o desenho do Coiote, lá do Papaléguas, ou entre outros, que ele vai lá, tem aquela pedra gigante, aí ele pega uma alavanca, uma vara, apoia nessa pedra, coloca uma outra pedrinha pequena embaixo e faz o movimento de alavanca para movimentar aquela pedra maior. Então a ideia básica aqui é a seguinte, né? Eu tenho um ponto de apoio, né? Eu tenho um ponto de apoio aqui, aí eu aplico uma força de um lado e isso aqui vai se converter em uma força do outro. O torque, né, seria basicamente o seguinte, você vai medir a distância do ponto de apoio até o ponto de aplicação da força. Essa distância do ponto de apoio até o ponto de aplicação da força, nós chamamos de braço. Isso aqui é o braço. Distância do ponto de apoio até o ponto de aplicação da força. E o ponto de aplicação da força nós chamamos de polo. Então, tudo isso é na apostila de vocês. Né? Página 101. Página 101. Então, tem isso aqui, eu estou vendo na outra tela que eu deixei separada, na apostila, para acompanhar. Então, ele diz lá, depois da figurinha está marcado assim, a distância D do ponto O até a linha de direção da força chama-se braço. Né? A distância do ponto D, né, o centro ali, até o ponto de apoio, é o braço. E o ponto O, que é o ponto onde ele vai girar em volta, é o polo. O torque nada mais é, então, o torque ele vai ser a força que eu aplico, vezes o braço. Isso é o torque. Nossa, Marcelo, até parece trabalho, força vezes distância. Cuidado, não é força vezes distância. Porque lá no trabalho, né, não é nem distância, certo? É deslocamento, é o quanto eu arrasto o objeto. Aqui não, é a distância onde eu vou aplicar a força. Então, se o objeto está preso, por exemplo, aqui minha caneta, aqui no meu dedo, eu vou aplicar a força aqui na ponta, o braço é da onde eu estou aplicando a força, então ela está girando.
Ah, se eu aplicar a distância mais ao centro, né, então o meu braço fica menor. Beleza? Tranquilo com isso aí? Bom, no exercício a gente vai usar e vai ficar um pouco mais claro para entender a ideia, né? Que o braço é a distância que a gente vai usar. Mas o que me interessa aí, quando a gente fala em condições de equilíbrio de corpo extenso, né? São duas condições. E uma delas nós discutimos na aula anterior, que é no que se refere ao equilíbrio do ponto material. Então, quando a gente fala em condições de equilíbrio, primeiro, qual que é? A força resultante vale zero. Igualzinho estava no ponto material. Só que agora eu tenho uma segunda condição de equilíbrio. E qual é essa segunda condição de equilíbrio? Né? Que a soma dos torques é nula. Então, a soma dos torques também é igual a zero. Ah, importante entender aqui, ó, que torque é uma grandeza vetorial, tá? E o torque se conserva. Depois a gente vai discutir sobre isso também. Mas já para a gente começar a trabalhar algumas coisas aí. Certo? Então, a soma dos torques, né, das forças externas que atuam no corpo, tem que dar zero. E a força resultante também vale zero. Beleza? Bom, como assim, Marcelo? Então, na hora que eu tenho várias forças atuando no corpo ali, então se eu pensasse aqui numa gangorra, aqui eu tenho o objeto A, aqui eu tenho o objeto B. Quais são as forças que atuam aqui na gangorra? Das forças, eu vou ter peso do A, peso do B, e aqui onde está apoiado, eu vou ter uma força normal. Aí, então, na primeira condição, o que acontece? Força resultante igual a zero. Então, peso do A mais o peso do B tem que ser igual ao normal. E a questão dos torques? Como que vai ficar? Eu vou escolher um ponto para medir as distâncias. Vamos supor que eu faça em relação ao ponto A. Né? Em relação a A. Se eu fosse fazer assim, em relação a A. O que acontece? Vou medir todas as distâncias aqui em relação a A. Então, vamos supor que aqui vale 2 metros e aqui vale 2 metros. Então, ia ficar assim, né? Ó. A vezes zero. Opa. Não. Peso do A vezes zero. Peso do A vezes zero. Mais normal vezes 2. Mais peso do B vezes 4. Isso aqui tem que ser igual a zero. Só que eu tenho que tomar cuidado com um probleminha. Qual que é o problema? Opa, uma força para cima ou está para baixo. Então eu tenho que escolher um sentido de rotação para saber qual vai ser positivo e qual vai ser negativo. Se eu escolher sentido horário, por exemplo, positivo, então nesse caso aqui é normal, está descendo do lado normal, está para cima, então aqui a normal ficaria negativo. Então eu chegaria lá, ó, 4 peso do B é igual a 2 normal. E aí eu tenho um sisteminha para conseguir resolver o problema aí. Certo? Então é essa ideia que a gente vai trabalhar na parte da teoria aí. Vamos para os exercícios. Então vamos lá. O exercício 1 já aí diz o seguinte: uma gangorra homogênea de 2 metros de comprimento está apoiada no seu centro, como mostra a figura. Um menino de 40 kg decide subir na extremidade direita da gangorra. A qual distância desse menino deve se posicionar seu amigo de 50 kg para que a gangorra fique na horizontal? Então, o que ele diz lá? O menino de 40 kg vai subir na extremidade direita. Então, aqui eu vou ter como um menino que vai subir nesse canto aqui. Se o menino vai subir nesse canto, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar uma força para baixo. Que força que ele aplica para baixo? É o peso dele. Como ele tem uma massa de 40 kg, então aqui o peso vai ser 40 G. Certo?
Quer por 400, já tranquilo também, não tem problema. Se a gangorra tem 2 metros de comprimento e está apoiada no seu centro, quanto que mede essa distância aqui? 1 metro. Aí um outro menino vai subir numa certa posição aqui. Só que esse outro menino, o peso dele vale quanto? A massa é 50, então o peso 50G. E aqui eu vou ter uma outra distância dele, que eu vou chamar de X, e é esse X que ele quer que eu calcule. Ué, se a soma dos torques tem que dar igual a zero, né, como o sistema vai girar, então eu sei o quê? A soma dos torques tem que ser igual a zero. Então a força que tem que estar para um lado tem que ser... o torque que tem que girar ela para um lado tem que ser igual ao torque a girar ele para o outro. Então fica até mais fácil ainda. Vou fazer assim, ó. 50G vezes X tem que ser igual a 40G vezes 1. Certo? Não entendi a sua pergunta, Igor. N é 2M? Ele está perguntando se não é 2 metros. Sim, a barra tem 2 metros. Só que o moleque aqui, ele não vai, se ele sentar na ponta, não dá equilíbrio, né? Então, assim, para eu conseguir equilibrar na horizontal, teria que ser duas crianças de massas iguais. Se as massas são diferentes, o que vai acontecer? Eu vou pegar o mais pesado aí, que tem maior massa, e vou puxar ele para o meio, mais perto do meio. Aí eu consigo, ainda assim, essa situação de equilíbrio. Né? Então, a barra toda tem 2 metros, mas ela está apoiada no seu centro. Então, eu tenho 1 metro para um lado, 1 metro para o outro lado. Só que estou calculando para ver se der realmente 1, aí ele vai sentar lá na ponta. Senão ele vai ter que sentar para o meio ali. Então, olha lá, ó, como o G multiplica os dois lados, posso cancelar. Então, o X, 40 vezes 1 é 40 e o 50 passa dividindo. Então, a gente vai achar que o X é 0,8 metros. Ele tem que sentar, né, a 0,8 metros do centro. A que distância desse menino deve se posicionar seu amigo? Aí que vem a pegadinha do exercício, né? Então, qual que é a distância entre eles? A distância entre os amigos? A distância entre os amigos vai ser quanto? 1 metro mais x, ou seja, 1 mais 0,8, que é 1,8 metros. 1,8 metros, letra D. Beleza, entendeu? Sim, né, que o Vini está falando, o exercício foi muito bacana e não colocar uma alternativa 0,8 na resposta. Com certeza, né? Senão já ferraria bastante aí com a nossa situação, né? Bom, dúvidas aí? Questão 2, então. Em uma competição de capacidades de uma equipe, uma das tarefas a serem cumpridas é a de manter um conjunto de pesos em equilíbrio utilizando o peso do corpo de 3 participantes, escolhidos pela equipe. Há 5 participantes em cada equipe. João, que tem massa de 74 kg, Márcia, 62, Joyce, 45, Arthur, 95 e Breno, com 72. Do lado esquerdo da gangorra, são colocadas 4 caixas que totalizam um peso de 4.620 newtons. Quais os membros da equipe devem ser escolhidos para ficarem em pé na extremidade direita da gangorra, a fim de manter o conjunto em equilíbrio? Despreze o peso da gangorra e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, o que vai acontecer? Aqui eu tenho o peso das caixas, e essa aqui é a distância das caixas, até o ponto de aplicação da força. Aqui, então, eu tenho
a distância da equipe e eu tenho que achar aqui, então, qual vai ser o peso da equipe. Usando a ideia que a soma dos torques tem que dar 0, vai ficar o quê? Peso das caixas vezes o braço das caixas tem que ser igual ao peso da equipe vezes o braço da equipe. Então, só trocar os dados ali, ó. 4.620, opa, 4.620 vezes 10L tem que ser igual ao peso da equipe vezes quanto? 20L. Então, 4.620 vezes 10L dividido por 20L é igual ao peso da equipe. Então, posso cancelar o L. Posso cortar um zero aqui. Então, o peso da equipe vai ser 4.620 dividido por 2, dá 2.310 newtons. Se é 2.310 newtons, significa que, então, que a massa da equipe, já que ele manda usar G igual a 10, tem que dar 231 quilogramas. Então, eu tenho que somar a turma aí até pegar 3 pessoas da equipe e somar para dar 231. Então, é meio que tentativa e erro agora aí. Né? Claro que eu não vou sair somando qualquer um, porque ele deu as opções. Então, lá, Márcia, Joyce e Arthur. Será que dá? Para a gente ganhar um tempinho aí, ó. Quem que eu vou fazer, ó? Massa do João. Quanto que é a massa do João? 74. Massa da Márcia. Márcia, 62. E a massa do Arthur, 95. 2 com 4, 6 com 5, 11, vai 1. 9 com 1, 10, 16, 16 com 7, 23. Então, é essa a resposta aqui, letra D. Certo? João, Márcia e Arthur. Mas era só ir pegando cada um deles e somando. Dúvidas, pessoal? Alguma pergunta? Só minha indignação mesmo, que eu cheguei em 231 e na hora que somar, somei errado, foi na alternativa errada. Eita, essa é a melhor que acontece. Né? Mas aí é a atenção no finalzinho da questão.